Oi, pessoal, aqui é a Gil do Salma Precisa Podcast e no Expresso de hoje eu vou falar sobre ficção científica. Não, você não ouviu errado. Bom, eu vou começar esse episódio com uma confissão meio polêmica. Eu li Devoradores de Estrelas e eu não amei. Eu simplesmente, na época que eu li, falei que eu não gostei. Sim, gente, pra contextualizar vocês que não me conhecem, eu faço parte de um clube do livro e, por votação, acabou que ganhou o livro Devoradores de Estrelas. A gente tinha um tema que a gente escolheu de livros que iam ser adaptados para o cinema. E Devoradores de Estrelas, na época, quando a gente leu, acho que foi final do ano passado, outubro, novembro, por aí. Até então não tinha o filme, né, que saiu recentemente, agora em março de 2026. Mas na época tinha notícia, nem lembro se tinha trailer ou não, mas eu acho que sim. Mas antes, deixa eu te situar rapidinho na história sem spoiler. A gente acompanha o Ryland Grace, que é um professor de ciências que acorda sozinho dentro de uma nave espacial completamente sem memória. Ele não sabe quem ele é, não sabe como chegou ali, e aos poucos ele vai descobrindo que está em uma missão que pode literalmente salvar a Terra de uma ameaça vinda do espaço. E é isso. Essa é a premissa. Então, eu fiquei assim, meu Deus, vou ter que ler ficção científica. Eu já não gosto da temática, eu não gosto de filmes de ficção científica com astronautas, sabe? Tipo, sim, gente, Interestelar. Não me cancelem, mas eu assisti esse filme, mas não me pegou. Eu não sei o que a galera vê nesse filme. É fotografia muito bonita, trilha sonora, atuações, partes técnicas muito boas, mas não me pegou. Mas aí, então, ganhou esse livro, né, gente? Eu tive que ler, demorei horrores, porque é um livro muito longo, ainda mais pro Kindle, fica um pouco mais longo ainda. E eu tive muita dificuldade, eu confesso. Na época, pra mim, foi, assim, um desafio. Porque é um livro... Na verdade, esse é o espírito de um clube do livro, né? Você lê livro que você nunca iria ler. Nunca que eu ia baixar, nem por R$0. Devoradores de Estrelas. Desculpa a todos que amaram o livro. Mas, assim, eu não gostei, porque não é que a história é ruim, a história é muito boa. Porque eu simplesmente não entendia metade do que estava acontecendo. Não estava entendendo o que eu estava lendo. É muita ciência, muita explicação, muita coisa que eu precisava visualizar. E eu não conseguia. Eu sou uma pessoa muito mais visual. Eu preciso ver, sabe? Diferente de quando eu tô lendo um romance adolescente ou um livro de suspense, sabe? Eu consigo imaginar. Gosto até de imaginar, ai, que ator que será que ficava legal pra esse papel, sabe? Mas essas coisas de ciência, de ficção científica, de nave, de astronauta, de física, química... Não, gente, eu não consigo visualizar. Sabe quando você tá lendo e pensa, isso aqui deve ser incrível, mas eu não tô acompanhando? É exatamente isso que eu tava sentindo quando eu estava lendo. Porque no livro tudo é muito construído. Tipo, ele acorda na nave, você passa milhões de páginas, tipo, 5% do livro acompanhando ele, tentando entender onde que ele tá, juntando pista, testando hipóteses. E aí, quando você vai ver no filme, isso acontece em minutos. Você já entende a situação, você já entra na história. E sim, dia 19 de março, a gente teve o lançamento dessa adaptação, né, desse livro, Devoradores de Estrelas, ou o nome em inglês Project Hail Mary. Olha uma curiosidade para quem não sabe o que significa isso. Eu não lembro se tem isso no livro, tá? Você que leu, se quiser depois comenta nesse episódio. Mas no filme ele participa, o personagem do Ryan Gosling, inclusive, isso fez um ponto alto no filme, tá? Ter escolhido o Ryan Gosling, que parece que nasceu pra esse papel, ele ficou incrível, ele só faz filme incrível, né? Que ator. Mas enfim, Ryan Gosling faz aqui, né, o Grace, que é o cientista, que aí é um projeto que eles estão fazendo lá, né, o Project Hail Mary, que dá o título ao filme, mas em português virou Devoradores de Estrelas, né? E se você leu, você sabe, né, que eles estão estudando os astrofágicos, né? Estão comendo o sol, né? Então, tipo, daqui 30 anos pode acontecer 1/4 da população ser extinta, todo mundo pode morrer. Então, eles têm que fazer essa missão, né? Então, eles criam o nome de Project Hail Mary, porque é uma missão suicida. Né? Agora eu entendi que todo projeto, toda questão, se você é coisa dessas coisas de astronauta aí, né? De ficção científica, se for alguma coisa relacionada a Hail Mary, é porque é uma coisa que... Me corrijam depois, tá? Me corrija aí, Kenji. Eu tô falando em palavras assim que tá vindo na minha cabeça. Mas é quando... É meio que uma missão suicida, né? Porque as pessoas que vão participar desse projeto, dessa missão, não vão voltar. E elas sabem disso. Então é um projeto de tipo... Não tem volta. Acho que em palavras mais fáceis é isso, né?
principalmente pra um leigo, assim, pra mim. Se eu fosse, né, se eu pedisse uma explicação e eu falasse, e me falassem isso, eu ia entender. Mas enfim, vocês que devem saber mais sobre essas coisas de astronauta devem entender esse termo. Mas então, dia 19 de março estreou o filme Devoradores de Estrelas e olha, tá sendo um sucesso. É um filme original da Amazon, então logo menos vai estar no streaming, tá? Mas assim, tentem ver no cinema. Sério, vale muito a pena. Eu ainda vou ver se eu consigo ir no IMAX, porque ele foi gravado também em IMAX. Deve ser, assim, incrível a experiência, porque realmente, fotografia... Ah, tá tudo muito bonito, gente, realmente. Vejam. E aí eu fui ver o filme e assim, foi como se alguém tivesse traduzido a história pra mim. Porque tudo no livro era processo e no filme vira experiência. A ciência, por exemplo, no livro, cada descoberta é um passo a passo completo. Hipótese, teste, erro, recalcular. E no filme é uma sequência visual, você não precisa entender o cálculo, você entende o que tá acontecendo. Até a estrutura muda. No livro, você monta o quebra-cabeça com flashbacks. E no filme, a linha é mais direta, você não precisa se esforçar para acompanhar. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que conecta com o comentário do próprio ator Ryan Gosling em entrevistas recentes, que ele disse que não é responsabilidade do público salvar os cinemas, é responsabilidade da indústria fazer filmes que façam você querer sair de casa. E quando eu vi isso, eu pensei, é exatamente isso que esse filme fez comigo, porque eu não sou o público natural desse tipo de história, eu não sou a pessoa que ama sci-fi. O livro não funcionou pra mim, só que o filme funcionou. Então, tipo, pra mim, a experiência de ter lido antes de assistir o filme fez com que eu gostasse muito mais do filme. E talvez seja exatamente isso que o Ryan Gosling quis dizer, não é sobre obrigar o público a gostar, é sobre contar a história de um jeito que mais pessoas consigam entrar nela, porque o livro exige muito de você. Assim, exigiu muito de mim, eu não conseguia imaginar, sabe? Quem não curte, quem não entende essas coisas, deve estar entendendo o que eu tô querendo dizer. Aí eu acho que no final do livro, mais ou menos, tinha saído o trailer. Ou já tinha saído e eu não tinha pesquisado, confesso. Mas eu fui ver o trailer porque eu não estava conseguindo imaginar o Rock. Mas, gente, como que ele é? Eu não conseguia. Ele faz a descrição no livro, mas, gente, eu não sei. Não conseguia. Não conseguia imaginar. E eu vi o trailer e no final me ajudou. Me ajudou um pouco. Eu consegui ver o Ryan no papel, como que ele ficou, como o Grace. Consegui ver o Rock, assim, tudo bem que ele aparecia um pouco, mas eu já tinha um vislumbre. Então, no final do livro, eu consegui ter essas imagens em mente para continuar até o final do livro. E o filme, ele te convida. Isso fica ainda mais claro na relação central da história. No livro, ela é muito bem construída, realmente, não vou negar que é um livro muito bem escrito. E no filme, ela te pega porque você não tá cansado tentando entender o contexto, você tá disponível para sentir e até o final mostra isso. No livro, a decisão é muito mais técnica, mais pesada, mais baseada em sobrevivência. E no filme ela é mais emocional, mais direta, mais humana. Gente, não tem como não chorar. Quando minha amiga falava que ria lendo o livro, que chorou, eu falei, eu não consegui ter essa sensação. Mas no filme eu tive, eu chorei, gente. Eu sorria, me emocionei. Eu tava vendo aquela cena que eu não entendia no livro visualmente e aí tudo fez sentido, sabe? E não tem como não se emocionar com a amizade do Rock com o Grace. Gente, você tá chorando por causa de uma pedra. É uma pedra feita pelo CGI. Não sei também se é CGI, tá? Ou se realmente é um boneco, né? Se é o efeito prático. Mas assim, você tá chorando por causa de uma pedra que atua muito melhor que muitos atores, tá? Em Hollywood. Tem muito mais expressão. Sério, gente, você tá chorando por causa de uma pedra. Não era só eu, tá? Muitas pessoas na sessão, que estava lotada, inclusive, choraram, deram risada. É um filme de comédia, é um filme de drama, é um filme, sério, maravilhoso, impecável. A adaptação, assim, tá impecável. E eu percebi uma coisa meio incômoda. Talvez eu não odeie ficção científica, mas eu não gosto. Ainda não gosto. Esse filme, apesar de ser incrível, eu dei nota 5. Olha só, eu ainda não gosto de ficção científica que tem astronauta, tá? Porque se for levar em consideração Guardiões da Galáxia, tem um sci-fi também, né? Essas coisas, enfim. Mas eu tô dizendo, tipo, quando eu comparo com outros filmes, Interestelar, que eu falei, não gostei. Gravidade, eu não assisti. Eu vou assistir? Acho que eu já dei a resposta nesse episódio pra vocês, né? Perdido em Marte, que inclusive teve o livro, que é do mesmo autor, né? O Andy
Ver, não sei falar sobre o nome dele, que é o mesmo autor aqui do Devoradores de Estrelas, então, né, quem gostou de Perdido em Marte amou Devoradores de Estrelas. É um filme mais acessível, né, muito técnico ainda, que eu não assisti, não sei se vou assistir, esse até posso dizer um não sei. E aí, Devoradores de Estrelas, pra mim, faz uma coisa muito diferente, porque ele inclui, pra mim, essa foi a virada. No livro, eu tava tentando acompanhar, no filme, eu tava sentindo. Talvez seja isso que salva o cinema hoje, não o público indo por obrigação, mas filmes que fazem você querer ir. Então não, eu não virei fã de sci-fi, mas eu virei fã dessa história, eu virei fã desse filme. E isso é o suficiente. Não vou tirar a nota 3,5 que eu dei pro livro, tá? Porque não muda o fato do livro ter sido muito complicado pra mim, muito difícil. Não vou reler também, óbvio. Mas o filme eu faço questão de assistir mais vezes, inclusive quando sair na Prime, e eu indico muito pra vocês esse filme, tá? Se você não sabe nada, se você não curte nada de sci-fi, pode ir assistir, porque olha só, eu que não gosto, amei e dei nota 5. É difícil dar nota 5 pra um filme que não seja Senhor dos Anéis. Então, se eu dei nota 5 é porque realmente o filme é muito bom. Hi, Grace. Agora eu quero saber de você aí que tá me ouvindo. Você gostou mais do filme do que do livro? Ou você é do time que acha que eu tô completamente errada? E aí, vocês leram? Vocês não leram? Conta pra mim, tô muito curiosa. Manda esse episódio também pra aquela pessoa que fala que não gosta de ficção científica, porque talvez ela só não tenha visto do jeito certo ainda, ou porque ela ainda não assistiu Devoradores de Estrelas. Espero que tenham gostado do meu expresso de hoje e até o próximo episódio.